na aula de hoje, a gente vai falar sobre alguns laços de repetição, algumas estruturas que a gente vai usar no nosso código. E basicamente a função é que a gente tem um pequeno trecho do nosso código que a gente quer que rode mais de uma vez. E pode ser quantas vezes a gente desejar, né? Então a gente tem o while, o do while, que são duas estruturas muito parecidas para a gente usar laços de repetição. Tem uma diferença muito pequena que eu já vou mostrar para vocês. A gente tem o for, que tem umas diferenças maiores um pouco, mas que também, em essência, é essa ideia de que a gente repita e use o mesmo código mais de uma vez. E a gente vai ter também alguns elementos que são o break e o continue, que são alguns interruptores, né? Então, a gente vai falar de outras mais para frente, mas agora a gente vai começar falando sobre o while. O while, ele tem essa forma aqui. E o que a gente vai ter? O while significa enquanto. Então, a gente vai ter que enquanto, entre parênteses, a gente vai ter uma condição que a gente vai estabelecer qual é essa condição e dentro qual é o código que vai rodar. Então, por exemplo, eu tenho aqui um programa normal desse lado, que ele printa os números de 1 a 10, usando vários printfs. Eu posso fazer isso usando o while. E como que vai ser? Eu vou criar uma variável que recebe 1 inicialmente. Enquanto esse 1 for menor ou igual a 10, então a gente vai printar o i, né? E aí no final, depois que a gente printar, a gente vai acrescentar 1 a esse i. Então vamos lá. O i ele é igual a 1, o i ele é menor ou igual a 10. Então a gente vai colocar na tela 1. A gente falou sobre isso, né, gente? Em uma das aulas passadas, que é esse operador de incremento. E ele vai acrescentar 1 depois que isso for realizado. Então vai ser 1 e o i vai passar a valer 2. E aí, o que acontece? Acabou o comando que está aqui dentro, em vez dele encerrar e vir para o return 0, ele vai voltar lá em cima e ele vai checar essa condição de novo. 2 é menor ou igual a 10? Então ele vai rodar de novo, vai imprimir 2 e o i vai passar a valer 3. 3 é menor ou igual a 10? Aí na hora que o i aqui passar a valer 10, ele vai rodar de novo e ainda é menor ou igual a 10, vai imprimir 10 e vai valer 11. No que voltar, 11 não é menor ou igual a 10, então ele não vai mais executar aquilo que está aqui dentro e ele vai ir para o final aqui do programa, ou se tiver mais coisa que ele continua rodando fora desse while. Então é basicamente isso, eu vou mostrar para vocês no código como que fica. Então vamos ver um exemplo do funcionamento do while, né? Então a gente tem aqui um while e esse programa ele faz o seguinte: ele pede o usuário, ele cria algumas variáveis aqui do tipo inteiro, do tipo double, pede o usuário para digitar um número de notas e ele digita. Enquanto o i, que é a variável que eu atribuí como sendo 0, for menor que o número de notas que o usuário digitou, a gente vai realizar aquilo que está aqui dentro. Então, se ele falar que são 3 notas, a gente vai executar 3 notas, porque o i ele começa em 0. Se ele começasse em 1, teria que ser menor ou igual. Lembrem-se disso. Então, o que eu estava mandando fazer aqui dentro? A gente pede para ler a nota que o usuário vai digitar. Então, a gente tem uma variável de soma que vai. Vocês lembram disso aqui também que a gente já falou, que é um elemento de atribuição, né? Que acresce. Então, ele recebe somando, basicamente, né? Então, soma vai receber aquilo que estava em soma, mais aquilo que está na nota que acabou de ser digitada e lida pelo nosso programa. E no final disso, o nosso i, ele vai receber mais 1. Então, a primeira vez era 0, a segunda vai ser 1, a terceira 2 e 3 não é menor que n, então vai parar por aí, vão ter executado 3 vezes. Então, vamos ver como que funciona esse programa. Lá no final é só pedir para mostrar a média das notas, sendo a soma dividido pelo número de notas que foi digitado. Então, vamos lá, a gente tem 3 notas, a primeira é 12, a segunda é 15 e a terceira é 18. A média das notas é 15 e eu pedi para mostrar com 2 pontos depois da vírgula. A gente também tem uma estrutura muito parecida que é o do while. Só que a diferença dele em relação ao while é basicamente isso aqui, ó.
ele executa pelo menos uma vez. Porque em vez de eu checar a condição para depois fazer o código, eu vou fazer o código e depois olhar a condição. Então, eu tenho um comando aqui, eu realizei tudo que está aqui dentro. De uma vez, eu não conferi nada, né? Aí, no final, eu vou olhar. Essa condição, ela é atendida? Se ela for atendida, eu volto lá em cima. Se ela não for atendida, então eu continuo lá fora. Então, ele vai executar uma vez. Agora, então, o funcionamento do while. Eu vou usar o mesmo programa, né? Que ele vai pedir para olhar a nota enquanto i é menor que n. Então, vamos executar isso e ver como que vai ficar, né? Digite o número, vou digitar duas notas, 14 e a outra 19. A média é 16,5, né? Então, ele funciona da mesma forma, aparentemente, não é? Mas, contudo, a diferença tá nisso aqui, ó. Eu vou rodar novamente esse programa, mas em vez de colocar duas, eu vou colocar 0. E se não tiver nenhuma nota? Como o do while ele executa primeiro para depois conferir a condição, então eu vou ter aqui que 0, a média é esse valor aqui. Por que ele tá assim? Porque eu divido por n. Então, 12 dividido por n, ele dá um erro aqui. Mas se eu tirar lá de baixo esse dividido pelo número, então eu vou ter que a minha média é 12. Então, a minha média é 12. Então, essa é uma diferença que ocorre, por exemplo. Vamos testar isso lá no nosso while normal. Como que ele vai ficar, né? Então, vamos lá. Tenho o meu programa aqui normal, usando o while em vez do while. E eu vou colocar 0. Então, a média das notas é 0, porque eu não tenho nenhuma. Vocês entenderam a diferença? No while, aquilo que está aqui só é executado se if, e no caso seria 0, é menor que n? Não. Mas lá embaixo ele vai executar para depois ver se é menor. Então, ele vai rodar pelo menos uma vez. E uma coisa que vocês têm que ter muita atenção na hora que vocês forem usar laços de repetição. Tomem muito cuidado com essa linhazinha aqui, ó. Vocês viram que eu coloquei até um comentário aqui de repetição infinita? A gente está falando, então, que enquanto i for menor que n, a gente vai executar. Se a gente se esquecer que o i ele tem que ser somado a cada execução, a gente vai ter uma repetição infinita e a gente vai ter erro no nosso programa. Olha aqui. 3. 12. Vocês estão vendo que ele não para de executar aquilo que está lá dentro? Ele não para. Porque eu esqueci. Aqui está sendo tudo como o i é igual a 0. Então, independentemente do número que eu colocar aqui, eu vou continuar executando. Porque aqui nunca vai parar. Então, vocês têm que tomar muito cuidado para não acabar gerando uma repetição, um laço infinito. Lembrem-se disso para qualquer um, tanto para o do while quanto para o while. Vocês têm que se lembrar que isso é muito importante. Olá, alunos! Sejam bem-vindos aqui a mais uma das nossas aulas do curso de Introdução à Linguagem C com enfoque em jogos. Eu vou falar aqui agora para vocês sobre a estrutura de repetição for, F-O-R. O for, alunos, primeiramente ele vai ter essa aparência aqui no nosso código. O for aqui, ó, dentro aqui dos parênteses, nós temos aqui a nossa inicialização, a nossa condição e a nossa pós-instrução. Então, vamos começar aqui falando da nossa inicialização. Aqui na inicialização, alunos, geralmente nós vamos declarar alguma variável e nós vamos inicializar ela com algum valor, ou seja, nós vamos fazer, por exemplo, int número é igual a 0, int valor é igual a 1, double valor é igual a 2. Nós vamos inicializar aqui alguma variável. E na inicialização, nós não estamos limitados a inicializar apenas uma variável. Nós podemos inicializar mais de uma variável aqui na nossa inicialização, alunos. E aqui é importante salientar para vocês também que a inicialização, a condição e a pós-instrução são separadas por ponto e vírgula, alunos. Olha só, onde eu estou passando meu cursor aqui agora.
ponto e vírgula, não por vírgula, ponto e vírgula. E a inicialização, alunos, ela é realizada apenas uma vez dentro do nosso for aqui. O nosso for só realiza essa parte aqui da inicialização uma vez. Aí depois nós vamos vir aqui para condição, alunos. A condição nada mais é do que uma expressão booleana que vai nos retornar verdadeiro ou falso. E aqui, a expressão booleana, ela não está restrita apenas a uma comparação, por exemplo, de igual igual ou de diferente. Nós podemos aqui ter várias expressões booleanas que vão estar aqui conectadas pelos operadores de e ou, o nosso or ou o nosso and aqui. O ou, no caso, é o or, e o and aqui é o i. E aqui, alunos, a condição aqui que vai ser testada, ela vai nos retornar verdadeiro ou falso. Então, para que a gente entre aqui no conjunto de comandos do for, nosso bloco de código aqui do for, a condição tem que ser verdadeira. Caso ela seja falsa, tipo assim, a primeira condição, quando você já testou, deu falso, ele nem vai entrar nesse bloco de código aqui do for, no conjunto de comandos do for. Conjunto de comandos aqui, alunos, entendam como sendo printf, scanf, algum if-else, aquelas funções que nós já vimos, alunos. Então, aí a condição, caso ela dê verdadeira, ela vai entrar aqui no conjunto de comandos e vai realizar o conjunto de comandos uma vez. Depois disso, nós vamos vir aqui para pós-instrução, alunos. A pós-instrução, geralmente, é um incremento ou algum decremento, que nós já vimos na última aula. Essa pós-instrução, ela serve aqui para a gente, para que o for não entre em um loop infinito, para que ele não fique realizando esse conjunto de comandos infinitamente, alunos. Então, a pós-instrução aqui serve para isso. E depois de realizar a pós-instrução, ele vai verificar se a condição continua sendo verdadeira e vai fazer isso até que a condição seja falsa, ou seja, realiza a inicialização uma vez, apenas uma vez, testa a condição. Aí realiza o conjunto de comandos. Depois vai para a pós-instrução. E depois de realizar as operações da pós-instrução, testa a condição novamente. Aí depois, o conjunto de comandos, ele vai, se a condição der verdadeira, ele realiza aqui esse conjunto de comandos que está dentro aqui do for novamente. E depois vai para a pós-instrução. E depois testa a condição novamente. E vai ficar nisso até que a condição dê falso, alunos. Quando a condição aqui nos retornar falso, vai sair aqui e nem vai entrar nesse conjunto de comandos do for. Isso pode estar parecendo confuso, mas eu vou exemplificar para vocês agora no código, lá no nosso Code Blocks. Então, vindo aqui para o Code Blocks, alunos, eu criei esse programa aqui, que nós temos a nossa biblioteca aqui, stdio.h, a nossa função main. Aqui eu declarei uma variável inteira chamada pontuação e já inicializei ela com o valor 15. E olha só, alunos, aqui dentro do meu for. Dentro do meu for, quem seria aqui a minha inicialização? Seria esse int i igual a 0. Olha só, eu declarei aqui dentro do for um inteiro e ele está recebendo o valor 0. E depois aqui no ponto e vírgula, qual é a condição que vai ser testada? I é menor do que 5? E depois, se isso daqui der verdadeiro, ele vai executar o que tiver daqui dentro do bloco do for, aqui dentro das chaves do for. Ele vai fazer pontuação mais, vai fazer esse pós-incremento aqui. E depois aqui, alunos, aqui a pós-instrução aqui, lembra que eu falei para vocês que geralmente é um incremento ou decremento? Aqui vai ser um incremento, alunos. Então, o que vai acontecer? O i inicialmente vai valer 0. Aí ele vai testar i é menor do que 5, verdadeiro. E vai entrar aqui e vai somar uma unidade no valor da pontuação. Depois ele vai vir aqui para nossa pós-instrução aqui, alunos. E o i, a gente vai somar uma unidade no i. A o i vai passar a valer 1. Aí vai testar. 1 é menor do que 5? Sim, vai fazer isso até que uma hora o i vai valer 5. Aí quando o i valer 5, aí ele vai perguntar, e 5 é menor do que 5? E vai dar falso. Aí vai sair daqui e vai imprimir na tela o valor da pontuação. Aqui, alunos, o nosso int i igual a 0, o nosso i menor do que 5, e a gente tem aqui o nosso pós-instrução, vai fazer com que, do jeito que está aqui, esse bloco de comandos aqui,
de pontuação, que no caso aqui é a pontuação aqui sendo acrescida em uma unidade no valor dela, isso daqui vai ser executado 5 vezes, alunos. Por quê? Porque o i está começando em 0, está sendo inicializado com o valor 0, e a condição é que i seja menor do que 5, e o i vai ser acrescido em uma unidade a cada vez que o nosso for rodar aqui. Então, vai ser aqui, para quais valores de i que o for vai ficar, que o bloco de comandos do for vai ser executado. Para o i igual a 0, o i igual a 1, 2, 3, 4. 5 vezes, alunos, 5 vezes. E é importante salientar, alunos, que cada vez que o bloco de comandos do for é executado, a gente chama isso de iteração. São iterações, alunos. A gente está realizando aqui, no caso, 5 iterações. E como a pontuação vale 15 e nós realizamos 5 iterações, e o que é o bloco de comandos aqui do for? O que as iterações do for vão nos fornecer? Vai somar uma unidade de pontuação. Então, pontuação, no final, o valor dele vai ser acrescido em 5 unidades, porque vai ser, aqui está sendo acrescido em uma unidade e vai ser realizado 5 vezes, 1 vezes 5, 5. E esse valor de 15 vai passar para 20. Então, vamos rodar aqui o nosso programa para ver o que vai acontecer. Olha só, alunos, foi impresso o 20 corretamente aqui, alunos. Foi impresso corretamente. E que agora, alunos, eu vou falar aqui para vocês dos comandos break e continue, alunos. Primeiramente, é importante salientar a definição. O comando break, ele pode ser utilizado para terminar uma sequência de comandos dentro de um switch case, que nós já vimos, ou para terminar um laço de repetição. E o comando continue, o continue só pode ser usado dentro de um laço de repetição, não pode ser usado dentro do switch case. Mas quando ele está presente em um laço, ele passa o laço para a próxima iteração, alunos, para a próxima iteração. Então, o break pode ser utilizado dentro do switch case e aqui para o nosso caso aqui, para o que nós estamos vendo, estruturas de repetição. Laços. Quando eu falar laços de repetição, vocês entendem estruturas de repetição. E o continue não pode ser usado dentro do switch case. O continue só pode ser utilizado aqui, para nós aqui no nosso contexto, dentro de estruturas de repetição, alunos. Isso que eu falei pode estar muito confuso, mas eu vou mostrar na prática para vocês agora. Aqui eu tenho a minha função main nesse programa. Eu declarei aqui duas variáveis i e j e inicializei a minha variável j com o valor 20, alunos. Aqui dentro do for, eu estou inicializando esse i que eu declarei aqui com o valor 0. E o for aqui vai ficar fazendo iterações enquanto i, ou seja, vai ficar executando aqui o que está dentro dele, enquanto i for menor ou igual a j. E a minha pós-instrução é o i mais, um pós-incremento do i aqui, alunos. Aqui dentro do for eu tenho esse if. Ele vai testar i é igual a 16. Se i for 16, então ele vai dar um break, ou seja, no momento no qual o valor de i for 16, alunos, esse break vai fazer com que o for pare de rodar, vai falar assim, break, pare de rodar, for, e vai sair do nosso for, alunos. O nosso for está começando aqui, está terminando bem aqui, nessa chave azul aqui. Vai sair desse for, e como não tem mais nada aqui na nossa main, não vai executar mais nada. E nós temos aqui o nosso else, então, se o i não for 16, então vai vir para o else. E aqui nós temos o nosso if, alunos. Ele vai testar. O resto da divisão inteira de i por 2 é igual a 0? Se isso for verdadeiro, alunos, ele vai dar o continue. O que o continue faz? O continue faz assim. Continue a partir daqui, volte para a próxima iteração, para a próxima iteração da nossa estrutura de repetição. Ou seja, o continue aqui, ó, caso essa expressão booleana do if seja verdadeira e esse bloco de comando do if seja executado, esse printf aqui não vai ser executado. Porque se o continue for executado, ele impede com que tudo que estiver abaixo dele aqui na estrutura de repetição seja executado. Por quê? Porque se o continue for executado, ou seja, se esse continue aqui rodar, a gente vai voltar aqui para o nosso começo do for aqui. Ele vai fazer aqui o nosso pós-incremento do i e vai testar a condição de novo.
Esse programa aqui, no final das contas, alunos, do jeito que eu construí ele, ele vai fazer com que seja impresso na tela, através desse printf aqui, os números ímpares de 0 até 15. Todos os números ímpares de 0, perdão, de 0 até 16, alunos, de 0 até 16. Isso que esse programa vai fazer. Por quê? Porque quando o i for 16, ele vai dar o break, ele vai sair do for. E aqui, quando não for 16, ele vai entrar no else. E aqui no if, olha só, um número que o resto da divisão inteira dele por 2 dá igual a 0, significa que esse número é par, alunos. Então, sempre que o nosso i for par, ele vai dar o continue e não vai permitir que o i, que vai estar valendo o valor par, seja impresso aqui, que o valor do i seja impresso. Então, esse if aqui, ó, a condição dele só vai dar falsa quando o nosso i for ímpar. Aí, quando o nosso i for ímpar, ele não executa o continue e vai executar o printf, vai imprimir apenas valores ímpares, alunos. Então, vamos rodar aqui para que nós possamos ver. Olha só, alunos. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15. Todos os números ímpares de 0 até 16, alunos. Olha só, foi impresso corretamente, alunos. E aqui dentro do for nós temos que tomar cuidado, alunos, para a gente, por exemplo, aqui na pós-instrução, se eu colocar um menos menos, para a gente não entrar num loop infinito, alunos, para que a gente não entre em um loop infinito. Vou rodar aqui agora para vocês verem, ó, a gente entrando num loop infinito. Olha só, alunos, o meu programa entrou em loop infinito, ó. Ele nunca vai terminar. Por quê? Porque o j vale 20. O i aqui ele vai ser inicializado com 0. E aqui eu estou fazendo um decremento, alunos, um pós-decremento. Ou seja, o i ele nunca vai atingir esse valor 20 aqui, ou então o i nunca vai atingir o valor 16. Ele vai ser inicializado com 0, aí depois ele vai valer menos 1, menos 2, menos 3, etc. E vai ficar aqui no for para sempre, porque ele nunca vai dar esse break, e ele também, aqui no caso, alunos, ele nunca, aqui, essa expressão booleana aqui, nunca vai dar falso, nunca vai dar falso. Por quê? Porque o i nunca vai valer, por exemplo, aqui nunca vai valer 21, porque para essa expressão dar falsa, o i tem que valer 21, porque ele vai testar, se ele testar i é menor ou igual que 20 e o i estiver valendo 20, ele continua, ele entra aqui. Mas se o i valer 21, aí ele sai daqui, porque 21 não é menor ou igual do que 20, alunos. E aqui dentro do for também, voltando aqui, alunos, é importante salientar que quando eu declaro aqui a variável dentro do for, essa variável só vai valer aqui, ela só é enxergada pelo programa dentro do bloco do for. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Printf percentual d, vou dar um /n aqui. E se eu tentar imprimir o i aqui, a variável que eu declarei ali, na inicialização do for, ele não vai ser impresso, alunos, porque isso é uma coisa que se chama escopo. O escopo desse i é somente aqui dentro do bloco de comandos do for. Vocês não se preocupem com isso, porque posteriormente, na aula de funções, nós vamos detalhar isso para vocês. Então, olha só, deu erro, alunos. Ele está falando assim, variável i não foi declarada. Por quê? Porque os comandos aqui, o printf, as funções que tiverem aqui fora do meu for, eles meio que não conseguem enxergar esse i, alunos. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Aqui no caso do break continue, ele consegue enxergar o i porque o i foi declarado aqui fora do for, não foi declarado dentro do bloco do for. E aqui no exemplo final, alunos, eu vou mostrar para vocês que, por exemplo, estruturas condicionais como o if, e aqui estruturas de repetição como o while, do while aqui, e até mesmo o for, aqui a nossa condição do for, aqui as expressões aqui booleanas estão sendo testadas, valores aqui, se nós colocarmos, por exemplo, valores nos locais das expressões booleanas, aqui na linguagem C, nós só entendemos como falso o número 0, alunos. O número 0 ele tem o mesmo valor do que falso. E qualquer outro número,
positivo ou negativo que não seja o zero, ele é entendido como verdadeiro. Por esse motivo, nós conseguimos fazer isso daqui, olha, alunos. Essa questão do zero é como se fosse um interruptor, alunos. É como se o zero fosse o desligado aqui da linguagem C. O interruptor da casa de vocês, das lâmpadas e tal. O zero é como se fosse o desligado. E qualquer outro número é como se fosse o ligado, alunos. Então aqui, ó, eu declarei aqui e inicializei uma variável inteira chamada número com valor 3. Aí aqui ele vai testar. While número, while 3, 3 não é zero. Então, a esse 3 que vai estar aqui dentro, ele vai ser entendido como verdadeiro, alunos. E vai executar aqui o bloco do while, o bloco aqui de código que está dentro aqui do while. Desse while aqui, ó. Aí aqui, o meu número que vale 3, eu vou imprimir ele na tela, 3. Aí eu vou subtrair uma unidade. Aí ele vai testar. While 2, isso é verdadeiro também. Aí vai imprimir, vai subtrair uma unidade. While 1, isso é verdadeiro. Vai imprimir, vai subtrair uma unidade do valor do número. Aí vai perguntar, while 0, 0 tem valor de falso aqui para nós, alunos. Então, o que vai ser impresso aqui? Vai ser impresso 3, 2, 1. O 0 não vai ser impresso. Vamos rodar aqui para a gente poder ver, alunos. Olha só, alunos, 3, 2 e 1 foi impresso corretamente aqui. Então, isso aqui, alunos, era o que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.